Boa noite, galera. Eu sou o professor Esteves e nós teremos dois encontros aí para falar sobre legislação militar naval. Você também que está nos assistindo em casa, vem com a gente aí nessa primeira aula de legislação militar naval. Assim, antes de falar sobre, entrar no tema, assim, eu sempre gosto de conversar com a turma, né? Foi isso assim na turma anterior, passar a experiência com relação a concursos, né? Eu sou oficial da Força Aérea Brasileira, né? Se Deus quiser, agora dia 25 de dezembro estou indo na Capitão. Então já dou bastante tempo aula de Estatuto dos Militares para os suboficiais e primeiros sargentos que querem fazer prova para oficial, são da Força Aérea. Só que o nível de prova de Estatuto lá é um nível muito avançado, que não tem como eles cobrarem esse nível para vocês, que principalmente que são civis, né? Porque lá o cara já tem 20, 21, 22 anos de serviço, então a experiência dele é muito grande, ele vivenciou isso ao longo da carreira dele. Então o nível de questão é um nível muito profundo, não é o caso aqui, beleza? Mas antes de começar sobre qualquer tema, eu sempre gosto de falar que a aprovação... Boa noite. A aprovação em concurso público, qualquer concurso, ela está balizada mais ou menos num tripé, certo? A primeira perna desse tripé é a sorte. Você fala assim, pô, existe isso em concurso público? Pô, Esteves, existe. Assim, eu vou te falar a minha experiência. Eu, quando fiz prova para oficial, que eu vim de graduado, a prova de especialidade eram 10 questões e eu errei 2. E dessas 2 questões que eu errei, uma anulou. Então, assim, a prova era peso 2 e eu fiquei com 9 em regulamento e fiquei com 9 na especialidade. E isso aí fez 18, né? Dividido por 2 ficou com a média 9, com peso 2. Então isso aí me fez passar um montão de candidato. Poderia ter anulado uma questão que eu tivesse acertado. Então entrou um fator sorte aqui. Outra, esse último não, mas o penúltimo Enem, eu fiz o Enem com a minha filha numa disputa. Eu provei, ia provar ela que conseguia passar no Enem, conseguia fazer uma faculdade pública, só bastava um pouquinho de esforço. E no papo que a gente estava indo para fazer a prova do Enem, ela falou assim, pai, pô, eu tô doida porque caísse na redação falando sobre preconceito, porque a gente debateu muito isso em sala de aula. O que você viu? Ela começou a me falar um montão de coisa que ela tinha visto na sala de aula no 3º ano dela. Me falou até de uma lei que está sendo proposta para falar sobre afrodescendente, a importância deles na modelagem da nossa sociedade, etc. E fui batendo aquele papo com ela. Quando chegou lá, era o quê? Era sobre racismo, preconceito. Tudo que ela me falou no carro, eu utilizei. Até o número da lei, hoje eu não sei, mas eu utilizei. E eu fiquei com 800 no Enem, na redação, e ela ficou com 700. E naquele bate-papo ali. Então, assim, foi sorte? Foi. Então tem esse fator. E esse fator eu costumo falar que é 10%. O curso tem como atuar aqui? Não. Vocês têm como atuar aqui? Não. Não tem como atuar. A outra perna é o quê? O planejamento. O aluno, ele já tem que chegar na prova, saber o que ele vai fazer. Ah, eu vou pegar primeiro as questões de legislação. Ah, eu vou fazer primeiro a questão de português. Ah, não, eu vou fazer da minha especialidade. Não é chegar na prova, manusear o caderno, eu vou fazer aqui, eu vou fazer aqui, eu vou fazer ali. Não, já sai de casa com o seu planejamento. Beleza? O que é a estratégia que eu usei? Eu não gostava de especialidade, na minha especialidade, eu não gostava. Era muita coisa que tinha que decorar. Livros, eu sou da área de voo. Então tinha uma apostila de helicóptero que era isso aqui, para cair uma questão. Cada nome, um mais nome esquisito do que o outro. Aí não, depois eu leio isso, depois eu leio isso. Qual foi a minha estratégia? Primeiro eu vou fazer a prova da especialidade, porque a minha mente no início da prova estava fresca, e aquilo tudo que eu aprendi para mim foi com dificuldade e era memória volátil, que ali eu ia me perder.
E português, como eu já estava em concurso público direto aqui fora, eu falei, pô, eu tô com meu conhecimento de português solidificado. Então eu vou fazer português por último, que a minha mente pode estar cansada, mas eu vou render muito mais do que se for o regulamento. Precisa ser essa mesma estratégia que eu montei? Não, cada um vai montar a sua estratégia. O importante é sair de casa já com a estratégia pronta. Ó, eu vou fazer isso na prova, eu vou fazer, não sei, acho que não tem redação no caso de vocês, né? Então, mas eu vou fazer isso na prova, primeiro. Então, planejamento. Planejamento nos estudos, fazer um cronograma. Ó, hoje em casa eu vou estudar isso, isso, isso. Pô, Esteves, eu não posso mudar? Pode. Mas se você mudar, lembra que você está faltando com umazinha daquela ali. Ah, aqui pelo meu cronograma, terça é legislação, mas hoje eu não vou estudar legislação, não estou afim, vou estudar português. Beleza, mas no outro dia, você que inverteu, estude legislação. Planejamento, eu falo que é em torno de 20% da aprovação. E os outros 70% são os estudos, certo? É o cara cair dentro do livro mesmo. Eu, quando fiz a prova, eu tinha 2 meses de licença especial, que hoje não existe. Em 2001, o presidente, então, Fernando Henrique Cardoso, acabou com a licença especial dos militares. Mas eu, como tinha mais de 10 anos de serviço na época, já tinha direito a ela. E a licença especial são 6 meses, eu tinha tirado 2 e ficou 2 meses. Eu tirei 2 meses de licença, com de férias 3 meses antes da prova, e eu ficava estudando de 8 às 8. Então é assim. Carnaval, não tive. Então, assim, é tudo uma questão de sacrifício. Saber estudar. E aqui o curso pode atuar. Como o curso pode atuar aqui? Colocando professores experientes, trabalhando questões de concursos anteriores em sala de aula, certo? Isso aqui o curso com certeza vai atuar. Mas só o curso? Não. Depende também do esforço de cada um, certo? Beleza? A nossa matéria é legislação militar naval, que basicamente compreende o quê? O Estatuto dos Militares, que nada mais é do que uma lei. Essa lei aqui, ó, 6.880 de 1980. Beleza? Isso que eu vou falar aqui não cai em prova, mas é importante a gente introduzir, a gente falar para vocês se situarem aí no tempo. Quando eu falar assim, ó, a partir daqui é a Vera, é a Vera. Tranquilo? Então eu preparei uma introdução. Qual é o nosso objetivo? É ter um entendimento mais profundo dessa lei. 6.880, que é o Estatuto dos Militares. Mas, Esteves, é tudo? Não, o Estatuto dos Militares é muito grande. O que nós vamos se ater? Aos títulos 1 e ao título 2 dessa norma. Beleza? Pô, mas da onde que você tirou isso daí? Título 1 e título 2. Eu tirei da onde? O meu parâmetro é o edital de convocação. O 5/2017, que é o edital de vocês, beleza? E esse é o meu parâmetro aqui para a gente estudar o título 1 e o título 2. E o que tem nesse título 1 e nesse título 2? Ele compreende hierarquia militar e disciplina, cargos e funções militares, valor e ética militar, compromisso, comando e subordinação, violação das obrigações e deveres militares, crimes militares e contravenções ou transgressões disciplinares. Esse é o conteúdo do título 1 e do título 2. É isso aqui que cai na prova. Fiz um roteirinho. Qual é o roteiro? A primeira coisa é a gente conceituar estatuto. A nossa matéria é Estatuto dos Militares. Mas o que é um estatuto? Eu estou partindo que a gente está num nível
leigo. Outra coisa que eu queria pedir, não sei aqui se tem pessoas formadas em direito, tem? Mas se tiver, esquece o direito lá fora, porque eu já vi pessoas que querem trazer isso para a prova e acabam se dando mal, porque aqui a matéria é Estatuto dos Militares. Por que eu digo isso? Não é no objeto do nosso estudo, mas vai ter coisas aqui no Estatuto que o cara fala assim, o militar, para se candidatar, ele tem que ter mais do que 5 anos de serviço. Aí o cara vai falar assim, professor, mas o direito constitucional, a Constituição Federal diz que é 10. Não, eu sei que é 10, mas cai na tua prova, Estatuto ou a Constituição? Oi? Então, assim, a gente tem que dar uma separada. Então, já que não é o caso aqui, é bom. Porque, às vezes, o cara, não, mas aquela norma, mais aquela portaria, mais não sei o que, não. Se atém ao conteúdo que vai cair, pô. Porque senão o cara se enrola. Beleza, então no roteirinho nós vamos passar conceituação de estatuto, a história do Estatuto dos Militares, a estrutura formal de um texto legal, que o estatuto é uma lei, é uma norma e ele tem uma estrutura formal. A apresentação desse texto legal objeto do nosso estudo, que é qual? O título 1 e o título 2. E questões propostas. Beleza, conceituação de estatuto. Estatuto refere-se a uma variedade de normas jurídicas cuja característica comum é de regular as relações de certas pessoas que têm em comum pertencerem a um grupo. Opa, peraí. Então o estatuto é uma variedade, é um conjunto de normas. E o que ele regula? Ele regula situações de pessoas que têm alguma coisa em comum. Aqui, ó, Estatuto do Torcedor. Ele vai regular o quê? As relações. O que esse grupo tem em comum? São todos torcedores. O Estatuto da Criança e do Adolescente vai regular as situações de quem? Da criança e do adolescente. São todas as pessoas no mesmo grupo. Então, o Estatuto dos Militares nada mais é o quê? É um conjunto de normas que vai regular a situação de pessoas em comum. Que pessoas são essas? Os militares. Beleza? A história do Estatuto. Então, o Estatuto ele surgiu da necessidade de criar um conjunto de normas que regulamentasse para o pessoal das Forças Armadas as garantias que lhes seriam devidas e os deveres que estariam obrigados. Então, até então, não tinha nada que amparasse, que dissesse o que era dever, o que era direito, o que é prerrogativo, o que é obrigação. Então, dessa necessidade, surgiu o Estatuto. Então, em 1º de março de 41, foi promulgado o Decreto-Lei 3.084, que foi o primeiro Estatuto dos Militares, em 41. Beleza. Mas com o advento da Segunda Guerra Mundial, certo? Houve a necessidade, devido às consequências da guerra, de se aperfeiçoar o Estatuto. Então, surgiu um novo Estatuto, baixado pelo Decreto-Lei de 46. Por quê? Porque o cara vinha da guerra sem perna. E aí? Vamos reformar? O cara tem direito a quê? A ganhar um posto acima? Ah, não. Principalmente aqui nesse período foi a questão previdenciária. Então houve a necessidade de se mudar muita coisa que o cara tinha feito em 41, porque o decreto de 41 não amparava certas coisas que aconteceram em consequência do quê? Da Segunda Guerra. Beleza? E o nosso estatuto hoje? O Estatuto dos Militares em vigor foi promulgado pelo presidente da República, João Batista de Oliveira Figueiredo, através da Lei 6.880, de 9 de dezembro de 1980. Apesar de ter mais de 27 anos e ter muita coisa que precisa ser mudada, é o que está valendo hoje, é esse estatuto aqui, de 1980. Agora, olha só a questão interessante que eu falei para vocês. Olha só de quando que ele é. E a nossa Constituição é de quando? De 88. Então, por isso que aqui, naquele artigo 52 dele aqui, que fala que o cara tem que ter 5 anos para se candidatar lá, a Constituição fala em 10, porque a Constituição veio depois. Agora, vamos questionar quem é que está valendo? É lógico que é a Constituição, mas a Constituição não cai na prova. A estrutura formal de um texto. Os textos legais e normais também são divididos sistematicamente. Isso aqui, galera, é só para dar a introdução, beleza?
Isso não cai na prova, só para a gente se situar no tempo e no espaço. Os textos legais e normais também são divididos sistematicamente em partes, é a divisão maior de uma lei. Livro é a designação atribuída aos segmentos das partes. Título é a parcela de um livro. Então, se você for vendo, cada parte dessa aqui é uma subdivisão da outra. Por exemplo, título é a parcela de um livro. Capítulo é a parcela de um título. Se tu for pegar o título 1 do Estatuto, vai dar assim, ó. Título 1 do Estatuto. Vai dar aqui, generalidades, é o título 1. Aí o cara pega capítulo 1, disposições preliminares. Esse capítulo está dentro desse título. Aí tu vai pegar o capítulo 2, aí vai dizer assim, do ingresso às Forças Armadas. Está dentro de generalidade. Beleza? E esse título 1 nós vamos estudar. Aí o título 2, o cara fala em das obrigações Aí o título 2 fala das obrigações e dos deveres militares. E deveres. E por aí vai. Beleza? E dentro de cada capítulo, ainda tem a seção, subseção, dentro de cada capítulo os artigos, o parágrafo, que é o desdobramento de um artigo. Então, se um parágrafo estiver dentro de um artigo, por que eu estou falando isso? Porque às vezes vocês vão estar estudando em casa. Então saiba que um parágrafo, ele está ligado ao caput daquele artigo. Ele está o quê? Desdobrando aquele artigo. Então não é uma coisa solta, ele está se referindo exclusivamente àquele artigo. E assim a linha. Ela está se referindo ao inciso e o item se referindo à divisão da linha. Cada um se subdivide. Aqui, por exemplo, nesse caso, no título 2, tem das obrigações e dos deveres. Aí quando você pega o capítulo 1 desse título, aí o cara vai falar das obrigações. Ele primeiro vai falar das obrigações. Beleza. Aí ele fala o quê? Seção 1, que é a divisão do capítulo. Aí ele fala, seção 1, valor militar. Seção 2, ética militar. Ou seja, valor e ética é o quê? Obrigações. Então é assim que o texto formal ele se apresenta. E é atentando para isso que nós temos que estudar. Beleza? Então, dito isto tudo, inclusive para você que está nos assistindo em casa, nós vamos entrar na matéria que realmente cai em prova, né? Que é o título 1 do nosso estatuto. Então, o título 1, ele fala em G... Ah, outra coisa que eu gostaria de falar. Confirme todas as provas que eu passei, né? E até já coroa, assim, ainda continuo passando. Como eu falei para vocês, passei ano passado no Enem, estou fazendo faculdade pública e minha filha não está. Uma vergonha para ela. E eu estou sacaneando ela até hoje. Então, todas essas provas que eu fiz, eu sempre utilizei, o que eu gosto de trabalhar é com um processo mnemônico, certo? O que seria um processo mnemônico? Seria um bizu, que eu chamo de bizu mnemônico. Vocês vão ver aqui. Foi o bizu, o nome bizu fui eu que inventei. Mas é um processo mnemônico, que seria alguma coisa que te faz recordar. Porque, logicamente, vocês não têm só essa matéria. Vocês têm matéria que eu vi lá de história naval, pô, tem um EMA, alguma coisa, não é? Tem chefia e liderança, tem não sei o quê. Então, é muito difícil de gravar tudo.
Então, a gente tem que o quê? Tentar facilitar. Então, eu sempre vou trabalhar com bizu mnemônico, certo? Bizu mnemônico uma frase que eu vou fazer para você se reportar e se lembrar do que nós conversamos na sala de aula, beleza? Sempre isso deu certo na minha vida e eu acredito que vai facilitar a vida de vocês também. Se tiver dificuldade no bizu mnemônico que eu dei, criem os seus, mas que façam lembrar na prova. Às vezes a minha prova fica igual maluco, mas o importante é passar, né? O cara acha que eu escrevo um montão de coisas que não tem nada a ver. Mas mal sabe o cara que eu estou me reportando as coisas que eu consegui gravar. Mas eu acho de extrema importância, tendo em vista duas coisas. Uma que é muita coisa para gravar. E duas que, tipo assim, é difícil para vocês que nunca tiveram, contato. Então, assim, o importante aqui é aquele balão final. É a aprovação, mano. Porque o restante, lá dentro, você vai estudar isso muito. E vai vivenciar isso muito. Então, tu vai ficar craque. Então, o importante é a aprovação. E pela aprovação, a gente faz qualquer negócio, né? Então, beleza. Tranquilo. Título 1, generalidade. Dentro de generalidade, nós vamos estudar o capítulo 1, que são as disposições preliminares. Já nesse artigo 1 tem uma coisa importante. Ele dá a finalidade do estatuto. Ele diz: o presente estatuto regula a situação, obrigações, deveres, direitos e prerrogativas dos membros das Forças Armadas. Olha só, primeiro, ele falou só membros das Forças Armadas. Então não tem que falar em forças auxiliares aqui, que é a polícia e bombeiro. E esse estatuto é para membros das Forças Armadas. Marinha, Exército e Aeronáutica. Beleza? Beleza. O primeiro bizu mnemônico para lembrar da finalidade do estatuto. Essas canetinhas aqui estão uma gaiva, hein? Essa tá boa. O estatuto, ele diz o que pode, certo? É uma lei. E essa lei, ela diz o que pode. Diz o que pode e diz o que não pode. Certo? Então, ó, direito, situações, prerrogativas, obrigações e deveres. Beleza? É isso que ele regula. Diz, pode. Diz o que pode. Beleza? Então, finalidade: regular o direito. Daí, a situação dos militares, prerrogativas, as obrigações, mas não só tem coisa ruim, não. Tem os direitos e tem os deveres. Tranquilo? Ué? Diz o que pode. Esse diz é com essa. O professor de português vai me matar, mas o importante é você decorar. DI, de direito. S, situações. Certo? O P, prerrogativas. O O, obrigações. E o DE, os deveres. Então, essa é a finalidade do estatuto. É regular isso aí. A situação, deveres, direitos, obrigações, prerrogativas dos militares das Forças Armadas. Situações. Aí, ó. Aí o bizu mnemônico, viu? Quando ele está aqui dentro de um pergaminho é porque ele é importante. Diz que pode. Oi? O E tá com DE, que é o dever.